Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, do Lion. Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Vou comentar neste vídeo sobre o Eros Mancuso, né? Eros Mancuso, que é o jogador argentino do Estudiantes de La Plata e que estaria neste momento na órbita do Fortaleza, gente. As negociações estariam, inclusive, bem avançadas e este jogador poderia servir ao Lion já a partir do próximo semestre, né? Dos próximos semestres não, Josa. Dos próximos jogos, daqui umas 2 rodadas, por exemplo, Eros Mancuso já poderia entrar em campo se de fato a negociação se concluir. Por um lado, nós temos, eu tive informação hoje de que não é bem assim, né, que as coisas podem não acontecer, de que não é tão forte essa especulação. Por outro lado, teve uma informação de alguém muito importante, que entende muito do que acontece lá no Estudiantes, segundo o qual esse jogador já está praticamente acertado com Fortaleza, né, seriam 4 anos de contrato. Vamos manter aí a calma, né? Para entendermos aí o que significa, o que pode significar esse negócio aí, se de fato vai acontecer, se não vai acontecer e tudo mais. Este é o ponto. Eu quero falar sobre esse assunto, as qualidades do jogador, o que ele tem que melhorar, tudo isso aí. Chance de chegar para ser titular da equipe. Antes, só chamar sua atenção para o fato que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet. OneXBet, gente, vocês acham que eu não ia falar da OneXBet, né? É o patrocinador do canal. Gente, o OneXBet, quando esse canal esteve na dificuldade, parceiraço, sempre esteve aqui. E isso sempre foi, na verdade, uma metáfora do que é o OneXBet, que é uma casa de aposta importantíssima aí, séria, tá sempre apoiando o seu apostador, né? Nunca deixa você na mão, é muito responsável, muito confiável, a mais confiável do mundo, né? E que entrega rapidamente o seu lucro, independente do valor, tá? Eu ganhei um dinheirão aí, você vai receber. Numa outra casa de aposta eu também recebi. Quanto? Eram R$30. Aí tudo bem. Aí todo mundo entrega pra você quando você faz o pedido de saque. Agora, quando você faz um pedido de... Você ganha um bom dinheiro lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil. Aí a história é outra. Aí você vai entender que tem casa de aposta no mundo e tem a OneXBet. Não conheço. Então use o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional UANXJOSA quando você se cadastrar, para você ter o direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. Vou repetir. 3 mil no seu primeiro depósito é o bônus. Beleza? OneXBet, dá essa força lá. E não é porque apoia aqui o canal, é porque é boa mesmo a OneXBet, é séria, tá bom? Vou falar sobre o Eros Mancuso, que tá com 25 anos de idade, jogador ali, que surgiu na canteira do Boca, não deu muito certo, tinha uns problemas de comportamento naquela ocasião também, né? Não era que ele xingava todo mundo, é que ele tinha um temperamento muito forte, né? Então ele discordava muito do técnico, da base e tal. Isso foi dispensado, toma, deu um chute na bunda ali e falou, some daqui. E chegou a equipe de La Plata praticamente de graça, né, naquela ocasião. Mas aquele foi um momento impressionante como ele mudou bem rapidamente assim que chega a La Plata, né, a capital da província de Buenos Aires, para ser jogador do Estudiantes, né. Passou a ser um jogador realmente muito sério, muito comprometido, muito maduro, muito responsável, sabe, jogador que sempre chega ali muito antes do que todo mundo, sabe, para treinar, né. Passou a ser uma referência de jogador com maturidade dentre os profissionais ali jovens do futebol da Argentina. Interessante, né? Era de um jeito na base, com um temperamento muito forte, depois consegue, enfim, ser um dos mais sérios, mais profissionais jovens ali do futebol da Argentina. Interessantíssimo, Eros Mancuso. Bem, na base, ele era um jogador que em alguns momentos ele era colocado até mesmo como atacante, porque ele era muito ofensivo naquela ocasião. Uma vantagem do Eros Mancuso é que é um jogador que ele vai muito ao fundo do campo, tá? Muito mesmo. Então, quando ele vira um profissional, né, sobretudo quando ele está no Estudiantes, ficou muito tempo ali na reserva, que tinha o Léo Godoy, que jogava muita bola, que era o titular, né? É um jogador que quando substituía o Léo Godoy, apesar do Léo Godoy ter tido uma fase espetacular no Estudiantes, as pessoas pensavam, pô, por que o Mancuso não é esse titular? Porque ele jogava sempre muito bem, né? O Godoy se foi e ele passou a ser o titular da equipe do Estudiantes. E não tem deixado a desejar, tá? É um jogador que passou a ser muito ofensivo, vai muito ao fundo do campo, entrega muito essa profundidade. Só que o que a gente via no começo da carreira dele é que ele ia muito para o ataque e aí se comprometia muito no processo de recomposição. Tinha muito problema com a questão da recomposição, né? Também tinha muito problema nessa abordagem, quando estava marcando em linha. Então você tem a linha ali de 4, o jogador está na defesa, a equipe recebendo ataque do adversário, então ele vai para o bote. Neste momento, ele ia para o bote de uma maneira muito equivocada, ia muito forte, né? Causando muita falta e recebendo cartões excessivamente, né? Pouco a pouco isso foi mudando, né? Ele começou a marcar melhor, começou a entender o momento do bote, tá?
muito bem, o momento de fazer o bote muito bem, tá? Evoluiu nessa questão da marcação. Quando ele está em linha, ele marca bem, é muito forte na marcação, ainda faz algumas faltas, precisa melhorar um pouco nisso também. Agora, eu acho que o processo de recomposição dele ainda deixa um pouquinho aí a desejar. Algo que, enfim, dá perfeitamente para contar com isso, né? Um lateral, quando ele é ultra ofensivo, ele não precisa necessariamente ter ali uma recomposição muito boa se a equipe entender isso e gerar uma proteção para o corredor que ele deixa abandonado, tá? No Real Madrid, sempre lembrando isso, o grande exemplo, um dos melhores exemplos do mundo, o Marcelo, ele era ultra ofensivo, né? Ele nunca voltava para marcar, só que o Real cuidava daquele setor, então não havia nenhum tipo de problema. Então a equipe pode perfeitamente ter um lateral muito ofensivo se souber lidar com o problema do corredor abandonado, né? Então o Mancuso é um jogador que é ofensivo, e é interessante o seguinte, pouco a pouco ele foi mostrando uma capacidade técnica de trabalhar também por dentro, trabalhar pelo meio, né? É um jogador que tem características aí de um volante, pode ser trabalhado como volante também. Falou volante, nossa, todo mundo no Fortaleza, vamos contratar, o Vojvoda é esse cara aí, vamos trazer logo, porque eu quero mais um volante. Se puder contratar mais 50 volantes, tá tudo muito bem, né? Tá tudo beleza, tá? Só que o Mancuso teve algumas situações ali, isso no Pincha, tá? Que a equipe ficou sem lateral e ele foi colocado como lateral esquerdo. Isso, assim, começou nos treinamentos, nos treinos, né? Então ele foi colocado pela lateral esquerda e ele funcionou, respondeu muito bem. E aí, amigos e amigas, ele vai lembrar um lateral, né? Que mandou muito bem no Fortaleza, Lucas Crispim. Tá? Que fazia aquele trabalho ali como lateral, que na verdade muitas vezes era um falso lateral e era muito mais um meio campista, só que o lugar de segurança era a lateral, né? Mas ele saía, ia para o meio de campo, fazia um trabalho muito bom, depois voltava para o lugar de segurança que era lateral. É interessante essa questão do lugar de segurança, porque o Crispim, notoriamente quando estava no Santos, tal, era colocado como meio campista e nunca funcionou, né? Quando ele virou lateral é que ele se transformou num grande meio campista. Isso ocorreu no Fortaleza. O Eros Mancuso dá um pouco a entender que ele pode ser esse jogador aí. Embora ele não seja um lateral esquerdo, ele pode trabalhar pelo setor esquerdo. Só que quando ele é colocado lá, ele não entrega a profundidade que ele entrega pelo setor direito. Olha que interessante, ele vira um meia, né? Ele vai, sim, trabalhar ali pelo corredor. Quando chega perto da área, ou ele faz um passe, ou faz uma inversão, ou então o que ele faz? Faz um facão e se transforma praticamente no meia. Só que parece que a visão dele se amplia muito quando ele está trabalhando naquele setor do campo. Então olha o jogador que o Fortaleza pode contratar. Ele entrega aí múltiplas possibilidades para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Bom, mas eu acho que essa questão da recomposição precisa ser levada a sério, realmente, porque tem ainda alguns problemas que precisam ser corrigidos. Um amigo meu do grupo de canal, do WhatsApp, do grupo de membros do Josa Novales, né? Perguntou, Josa, mas em relação ao Tinga, né, é melhor que o Tinga? Ele chega para resolver? Olha, gente, o jogador tem que jogar muito, talvez 10 vezes mais do que o Tinga, para colocar definitivamente o Tinga na reserva, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o Brits poderia ser esse lateral aí, né? Embora o Vojvoda goste do Brits, né? Embora todos nós saibamos que o Brits é argentino, né? Falou argentino, beleza. O Fortaleza está virando, né, o time argentino aqui no Brasil, né? O que não tem nenhum problema, claro. Mas o fato, né, é que o Brits nunca foi o titular absoluto ali da lateral, né? O Fortaleza tem procurado lateral. E de vez em quando a gente percebe que é o Tinga que está jogando ali naquela posição. Dentre outras coisas, porque o Tinga, ele não é um jogador necessariamente descartável. É um jogador que às vezes cansa, às vezes deve estar, mas não é um jogador assim descartável, que ainda consegue entregar, em muitos momentos, consegue entregar sim qualidade, né? O Tinga, ok. Às vezes cansa, às vezes perturba, às vezes, enfim, mas é um jogador que consegue entregar sim qualidade. Então, o que ocorre? Ocorre que o Mancuso precisa ser muito lateral para conseguir definitivamente colocar o Tinga na reserva. Eu acho que não é o caso, tá? Eu acho que ele chega para atuar como titular em alguns momentos, e em outros momentos vamos ter novamente ali o Tinga atuando. Não vai aposentar o Tinga a chegada do Eros Mancuso, tá? A ver a questão de valores, quanto é que o Fortaleza de fato vai pagar para esse jogador. Eu ainda iria atrás de um outro lateral, mas como a gente sabe que é difícil fazer esse trabalho aí de encontrar no mercado os laterais, até porque a gente não entende que ocorre com profissionais que ganham salários para fazer esse tipo de trabalho, mas que não encontram esses jogadores que existem, né? Então, neste caso, eu diria para você que o Eros Mancuso está de boa. É um jogador que pode sim prestar uma boa contribuição para o Fortaleza aí, acho que pode ser um reforço interessante para o Laio, e eu, sinceramente, neste caso aí, como eu sei que é complicado achar outros, eu sim
sim indicaria o Eros Mancuso para o Fortaleza. Um detalhe importante que depois contra o jogador é o fato de que ele vem apresentando algumas lesões aí ultimamente, né? E o Eros Mancuso é o típico jogador que precisa de uma boa condição física para fazer o seu jogo acontecer. Quando o Eros não está necessariamente presente, o jogo dele cai um pouquinho de qualidade, né? Então precisa aí sim ter uma boa condição física e ele vem tendo aí problema no adutor, nos adutores inclusive, né? E isso é algo para se observar também. Tirando isso, eu diria para você que é um jogador interessante, acho que o Lai faz bem em buscar essa contratação, meus amigos e minhas amigas. É isso.